O nosso tema na palestra é a fé como boa obra e a boa obra da fé. Essa palestra, ela é o tema de um livro meu. Vocês vão entender que relação eu estou fazendo entre fé como boa obra e a boa obra da fé. Dentro do nosso congresso, João Calvino, o teólogo da Reforma. E eu os desafio a começar pensando. Eu sei que é difícil, mas é bom tentar. Começo com Agostinho, comentando o Salmo 31. Louvo o fruto da boa obra, mas reconheço como raiz a fé. É curioso que quando a gente corre de um mal, e isso é natural, a gente tende a cair num outro extremo. E é por isso que é preciso que gerações se passem para que a gente consiga dar o valor devido. É muito comum isso acontecer. Então, a ideia de boa obra, para nós, protestantes, muitas vezes soa esquisito, né? Boa obra, né? Isso é coisa de católico. E não é. Coisa de católico seria a boa obra como sendo algo meritório. Mas nós fugimos tanto disso que caímos no outro extremo. É por isso que nós, por exemplo, perdemos aspecto de nossa herança. Imagine alguém aqui domingo à tarde e a mãe fala assim, o pai pergunta, cadê a Betseba? A Betseba, ela foi, é a filhinha, né, de adolescente, ela foi para a igreja para aula de catecismo. Aula de catecismo. Eu pergunto, ela é católica? Não. Mas a ideia de catecismo é coisa de católico. E não é. É que nós associamos. Vamos usar o credo apostólico na igreja. O credo? Cruz credo. Que é isso? Porque credo leva a coisa católica. Então, essas são heranças que nós temos que nós perdemos o hábito de usar porque nós associamos erradamente a um pensamento católico. Então, acabamos empobrecendo a nossa teologia. Hoje é menos grave isso, mas no passado, quando eu era jovem, você usar o credo apostólico no culto era uma coisa impossível, parecia católico, você católico. E o Pai Nosso? O Pai Nosso era só no final do culto. Tinha uma expressão que era assim, fulano chegou para o Pai Nosso. Chegar para o Pai Nosso é chegar no final do culto. Associou-se. E nós começamos a ter associações positivas e outras de excludência. A gente exclui certos hábitos, certas práticas. Então aqui, Agostinho fala, louvo o fruto da boa obra, mas reconheço como raiz a fé. Calvino diz, a própria fé não é de outra parte, fé não de outra parte procede que do Espírito. Então, daí que vem meu jogo de palavras. Calvino entende que a fé é a boa obra do Espírito Santo. Ele começa o livro 3 das Institutas, que eu mostrei ontem as classificações, quando ele vai falar sobre soterologia. Então ele começa dizendo isso, que a grande obra que o Espírito produz em nós é a fé. E eu digo, e essa fé que é produzida pelo Espírito, ela se manifesta em obras bíblicas, que não é algo que deve ser estranho à nossa fé. Então, introdução. Pegamos lá Paulo falando aos Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós pegamos corretamente a graça da salvação. A nossa salvação, ela é mediante a fé. A fé não é meritória, a fé é um dom de Deus. Aí Tiago diz, a fé se não tiver obras, por si só está morta. Aí vamos voltar àquela questão antiga, Paulo e Tiago estão debatendo sobre isso? Não. A questão é que eles estão combatendo inimigos diferentes. Quando você combate inimigos diferentes, você dá determinada ênfase sem excluir a outra. Paulo está combatendo o inimigo que pensa que a nossa salvação é um produto do nosso esforço. Tiago está combatendo aquele que acha que eu creio pela graça
e eu posso viver uma vida totalmente descompromissada. É pela graça, é pela graça. Eu teria uma vida sem lei, sem padrão, sem responsabilidade. Daí a ênfase que ele está colocando aqui, embora ambos falem a mesma coisa. Mas eu digo que há uma relação indissolúvel entre comportamento e o que você crê. Há uma relação. Você pode não ter isso com tanta clareza, mas aquilo que você crê determina a sua ação, determina a sua percepção da realidade e a sua ação. Quando nós sabemos do que cremos, as nossas decisões ficam mais fáceis. Quando a gente sabe o que crê, quando nós temos clareza diante de nós, coisa que nem sempre temos. Por isso que é importante sabermos no que cremos. A fé cristã não é uma fé apenas para ser sentida. Eu senti, eu sinto no meu coração. Quando Paulo se aproxima de sua morte, ele diz, eu sei em quem tenho crido. Ele não fala, olha, eu sinto em quem tenho crido, eu sinto algo diferente. Não, eu sei. Estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu conheço bem o meu Deus. Então, o cristianismo, ele, já dando um salto aqui, ele não é uma forma de acomodação na cultura. Observe que o processo de acomodação é o processo mais natural. Eu vou usar um exemplo que eu usei aqui em 2014. É brincadeira, eu já usei aqui. 2014 é um chute, porque ninguém vai lembrar, nem eu. Mas um exemplo que eu usei aqui uma vez é o seguinte. Se você for fazer um bolo gostoso, um bolo de aipim amanhã, depois do culto, um chocolate quente, ótimo. Pode ser Nescau. Bom, então você faz o bolo, tá? Bota 3 ovos, incrementa lá com margarina, bota o leite, melhor integral, tudo bem. E quando você coloca o bolo ou a massa de bolo naquela forma que é muito rara, aquela forma redonda com buraco no meio, já viram essa forma, não já? Aqui tem também, uma forma tão difícil de encontrar, né? Aquela forma redonda com buraco no meio. Você colocou a massa ali, ela corre, né? Corre, é legal, com a espátula, tira o restinho para aproveitar tudo que deu ali na máquina, na batedeira. É uma pergunta difícil, não sei se vocês vão me alcançar, porque minhas questões são muito complexas. Qual é o formato que o bolo sai? Eu sabia que vocês não sabiam. É que vocês não estão à altura da minha palestra. É isso. Então, vou repetir, depois eu desenho, próximo passo. Você vai fazer um bolo, bateu na batedeira, ar no turbo, legal. Colocou numa forma redonda de alumínio com um buraco no meio. E colocou para assar 45 minutos, coloca na parte de cima, não de baixo, porque senão queima por fora e da cozinha por dentro. O teólogo também sabe essas coisas. Bom, você coloca lá o bolo. Qual é o formato que esse bolo vai sair? Duas pessoas inteligentes, uma mulher e um homem. Vai sair redonda com um buraco no meio. Por quê? Porque a massa se acomodou à forma. Eu não ia querer um bolo que falou, eu coloquei numa massa numa forma redonda, mas saiu quadrado. Hein? Essa massa ninguém consegue comer. Já imaginaram uma massa que rompesse o formato da forma? Quem vai mastigar aquilo? O que eu estou querendo dizer é que o processo de acomodação ele é muito mais natural. É como uma infiltração de água. Vai descobrindo o caminho dele. Você encontra um buraquinho aqui, quando vai cavar, está quase caindo tudo por causa da acomodação. Ele vai descobrindo caminhos ali embaixo. Então, o cristianismo não é uma forma de acomodação na cultura, que é o caminho mais fácil. Com isso eu estou dizendo que a cultura está aí com seus valores. O mais cômodo para nós é entrar na forma deste mundo, que é o que Paulo diz em Romanos 12. Não vos conformeis. Ele diz, não entre na forma deste mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar já é difícil, porque a conformação exige apenas você
se deixar levar. Eu costumo usar uma figura em São Paulo, no metrô, é um metrô muito pesado lá, é a Sé, que é o entroncamento de tudo. E eu costumo usar a seguinte figura: eu duvido alguém parar na porta principal do trem, lá do metrô, às 6 da tarde, e quando abrir a porta, falar, eu resolvi mudar de ideia, eu não vou embarcar nesse trem. Eu duvido que ele não embarque, porque ele é levado de rodão, ele pode até cantar aquela música, deixa a vida me levar, porque ele vai levar de rodão. Então, acomodação na cultura é isso. Você não precisa fazer força, você vai se deixando seduzir, você vai se deixando conduzir. Isso não envolve nenhum tipo de esforço. Por isso que a vida cristã é uma vida de lutas, porque ela envolve o não conformar-se, que é uma energia diferente. É contra o caminho habitual, envolve uma transformação. Aliás, uma acomodação passiva a uma sociedade doente é algo patológico. Você pode se acomodar simplesmente, mas é uma sociedade patológica, doente, enferma. A igreja, então, estará negando a sua condição de povo de Deus, de povo escolhido de Deus, de uma sociedade profética, uma sociedade, um grupo que anuncia a palavra de Deus, os valores de Deus e procura viver de acordo com estes valores. Então, a nossa fé, ela não é uma forma de acomodação na cultura e, ao mesmo tempo, ela tem compromissos existenciais inevitáveis. A nossa fé não é um crer apenas para mim, Deus sabe como eu creio, a minha fé é minha, somente minha. Não, a nossa fé, ela vai determinar a forma de ver e de agir na sociedade. Então, a nossa fé deve estar comprometida com a busca de coerência na percepção das coisas e na forma de viver, como eu vivo. Porque no frigir dos ovos, o que vai determinar a nossa vida mesmo é aquilo que cremos, com toda a intensidade. Você pode brincar com bobagens, especular aqui, especular acolá, mas no momento decisivo de sua vida, o que determina é aquilo que você de fato crê. E você busca ali, de fato, uma coerência e uma segurança. Então, há um compromisso sério, ou compromissos sérios, entre o que cremos e como agimos. O distanciamento, e aqui é um problema, consciente e docemente acalentado e justificado entre o crer e o fazer, produz uma esquizofrenia intelectual, emocional e espiritual, ou se quiserem, uma bipolaridade, cuja solução definitiva envolverá um desses caminhos. Deixa eu tentar explicar antes de continuar. Se você alimentar em seu coração o desejo de crer uma coisa e viver de uma outra forma, você está caminhando para uma situação doentia. Não estou falando de você crer e fracassar na tentativa de viver. Isto é uma realidade para nós. Por isso que nós confessamos a Deus nossos pecados. Por isso que João diz, olha, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Nós somos pecadores. Então, ele não está dizendo que você se acomodou no pecado, mas que nós erramos, nós fracassamos. Mas a tentativa consciente, acalentada entre o crer e o fazer, produz uma bipolaridade emocional e espiritual, cuja solução vai cair numa dessas duas questões aqui. Ou você muda a sua crença, ou você abandona os seus atos, a sua prática. A fé não é uma questão apenas emocional, não é uma questão apenas íntima. A nossa fé, ela se manifesta em nossa vida, nas nossas construções das mais variadas espécies. Então, para o cristão, cosmovisão é compromisso de fé e de prática. Não é apenas de ver e achar bonito, mas é fé e prática. Então, a graça de Deus, que gerou a fé em nossos corações, ela vai produzindo de forma dinâmica e invariável uma influência poderosa e modeladora em nosso caráter. O texto que o reverendo leu
acho que foi ontem, hoje de manhã, eu não me lembro, Tito, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, cai muito bem aqui. A graça se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, essa graça salvadora, ela é processual em termos de educação cristã, de crescimento, de amadurecimento. Nós não somos seres acabados, nós não estamos prontos. Deus vai operando em nós. Então, um outro aspecto associado a esse é que a graça da fé nunca é estéril. A graça de Deus nunca é estéril na construção de uma vida com novos valores e novas atitudes. E é por isso que a influência da teologia reformada está no constante desafio à obediência a Deus em todas as esferas. Mas nós somos pecadores, nós falhamos, nós não conseguimos nem sequer enxergar com clareza as implicações de nossa fé, mas nós estamos buscando uma compreensão bíblica e aplicar esta compreensão dentro dos desafios que nós enfrentamos. Bom, então eu apresento um gráfico ali dizendo o seguinte: nós temos a graça, nós temos a fé e temos as obras. Você não pode eliminar isto. A graça de Deus vai terminar em obras. As obras são a expressão da graça da fé. A nossa fé é fruto da graça de Deus. As obras genuinamente bíblicas são realizadas com fé, nunca sem fé. E essa fé é produzida por Deus. Eu entro agora num capítulo que eu chamo de a boa obra da fé. Há uma necessidade natural de nós vivenciarmos a nossa fé. Calvino desenvolve um princípio muito importante, ele não escreve sobre isso sistematicamente, mas eu consigo perceber uma relação nele entre fé, providência e ética. Eu acho isso fascinante. Calvino, a partir do conceito de providência, de que Deus cuida de nós, que Deus cuida do seu povo, não deve nos conduzir a uma acomodação, mas a entender que a forma ordinária que Deus emprega para cuidar das pessoas é através das pessoas. Então, nós somos ordinariamente instrumentos de Deus para responder às orações dos fiéis. Não é que eu estou aqui, eu vou responder a oração. Não, mas entendendo que Deus atende às orações dos fiéis e o caminho ordinário somos nós. Nós podemos não ter noção disso, mas Deus nos usa. Os diáconos podem se reunir aqui na igreja e pegar uma cesta básica e levar na casa de alguém. E estavam até meio desanimados, estava chovendo, frio, tal, foi semana passada isso. E vamos logo nos livrar logo disso, entregar logo esse negócio. Mas você nem sabe se aquela pessoa está precisando muito. Sabe que ela está desempregada e tal. Aí você chega lá, aquele irmão fala: olha, que bom vocês terem vindo. Vocês são resposta de oração. Nós não tínhamos comida para o almoço de hoje. Vocês são resposta da oração. E você pensa: gente, mas em nenhum momento eu senti que Deus estava respondendo a oração por mim. Não, é isso mesmo. Mas Deus estava. Deus estava respondendo àquela pessoa e vai usar outros para responder para nós. E talvez você se sinta até um pouco envergonhado, né? Puxa vida, eu estava lá, vamos logo nos livrar disso, e alguém estava orando por isso. Essa experiência cristã é muito comum. Então, a fé na providência nos leva a uma ética social, a fazer o que é correto, porque nós sabemos que o caminho ordinário de Deus é esse. Usar-nos, ainda que nós não tenhamos consciência na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Eu me lembro, há muitos anos,
e já que eu falei de cesta básica, que é uma coisa bem simples, eu recebia a cesta básica e levava para a minha igreja. A minha igreja era mais distante. Isso aí foi no início do século XX, 21. Século XX não, 21. E século XXI e tal. E a gente ficava na cozinha, eu ia levar, não levava. Quando eu estava no carro, esqueci a cesta básica. Dá tempo? Dá não, à noite eu levo. E isso passava às vezes uma semana, duas, tal. Ou às vezes eu falava, não dá tempo sim. Aí tinha que abrir a casa toda de novo, abrir o portão, aquietar os cachorros. Aí vai lá e busca. Finalmente, levar essa cesta, nos livrar disso, passar para os diáconos. Aí chega na igreja, passa para os diáconos falam assim, pastor, que bom, a gente estava precisando de 2 cestas e não tínhamos nada para completar, nenhuma. E faltavam elementos, com essa aqui dá para completar as 2. Eles estão dizendo para você, é resposta de oração. E você, eu estou querendo desocupar minha cozinha. Não sei se dá para entender. Deus usa e a gente não tem consciência disso o tempo todo. Então, a doutrina da providência, que é uma doutrina caríssima, eu acho essa doutrina magnífica para a vida cristã. Eu discuto isso no meu livro sobre o homem no teatro de Deus. Ela propicia ao crente o melhor e mais doce fruto, resultante da compreensão de que tudo está nas mãos de Deus. Nada acontece por acaso. Para o cristão não há lugar para o azar, sorte ou acaso. Deus dirige todas as coisas de forma pessoal, sábia e amorosa, ainda que eu não entenda cada etapa disto. Escreve Calvino. A providência de Deus, qual é ensinada na Escritura, é o oposto da sorte e dos acontecimentos atribuídos ao acaso. Todos e quaisquer eventos são governados pelo conselho secreto de Deus. No tempo de Calvino, o juízo que prevalecia era o juízo da sorte. Sorte. Quando você pega um autor chamado Maquiavel, que publicou a sua grande obra por volta de 1513, se eu não me engano, 3 ou 13, acho que foi 13, 1513, O Príncipe, então ele vai sustentar o princípio de que a deusa sorte, ela é que domina a sua vida, ela domina no sentido de que ela, de acordo com os interesses, ela vai favorecer você ou não, e que caberia ao ser humano tentar seduzir a deusa sorte ou fortuna. Isso é claríssimo em Maquiavel. Calvino fala que deusa coisa nenhuma, é a providência de Deus. Nós não estamos entregues ao acaso. Há um Deus soberano, santo, justo, amoroso, que cuida de nós. E quando nós cremos nisso, começamos a pensar, por que eu não posso ser instrumento de Deus para que Deus cuide? Então, a certeza do cuidado de Deus é suficiente para acalmar nossa ansiedade e para nos alegrar em Deus. Então, a compreensão a respeito da direção de Deus sobre todas as coisas, ao contrário do que poderia parecer, levar alguns à ociosidade, Deus proverá, ou a um tipo de perspectiva fatalista, falando assim, olha, a gente não pode fazer nada, já está escrito. O que seria previamente fixado por uma causa sobrenatural. Pelo contrário, na visão de Calvino, a compreensão da providência de Deus inspira-nos ao trabalho, consciente de que somos instrumentos de Deus para a execução do seu sábio e eterno propósito. É fascinante você entender que Deus, por graça, ele se vale dos crentes. Ele se vale dos ímpios também, se ele quiser. Mas, ordinariamente, ele se vale dos crentes para socorrê-los. Pense em Davi. Quando Davi fugiu de Absalão, um dos homens que o ajudaram foi Barzilai. Saiu ao encontro dele com vinho, figo, uva, para mantê-lo. E foi o instrumento que Deus usou para que Davi tivesse alimento no deserto. É assim mesmo. Barzilai apenas pensou, olha, esses homens devem estar famintos e com sede.
Ele não falou assim: olha, Deus está falando em meu coração que eu devo ajudar estes homens, porque se eu ajudá-los, Deus irá me abençoar. Não. Eles tiveram sensibilidade para com Davi. E eles foram mantidos em Maanaim durante meses, por meio de servos de Deus que entenderam a situação pela qual estava passando Davi e seus homens durante aquela fuga. Então, Deus age desta forma. E é magnífico nós sabermos que Deus usa pessoas para cuidar de nós. E Deus nos usa para cuidar dos outros. A fé gera boas obras. Bom, essa doutrina, então, ela tem uma urgência doutrinária para todo o povo de Deus. E um aspecto que nós não costumamos considerar é o tempo. O tempo é um recurso precioso que Deus nos concede para o progresso em todas as esferas de nossa vida. A gente não consegue pensar muito no tempo. O tempo é um grande recurso. Eu faço uma piadinha que eu fiz aqui em 2015. Mais uma vez é brincadeira, né? Mas que eu já fiz aqui, eu já fiz. Não sei que ano foi. É uma piada minha, maldosa. Eu sempre reflito o meu auditório. É que eu digo que eu não costumo comprar carro de mecânico. É uma piada, tá? Por quê? Eu falo que o mecânico, ele sabe tudo que o carro tem de problema. Tudo. Ele só não consegue tempo para consertar. Você entra no carro do mecânico, lá atrás está com 4 pneus, tem um motor, né? A embreagem está lá também, as buchas estão todas lá, a bandeja está, minha sogra está lá também segurando, os bancos, tudo lá atrás, você colocou tudo lá atrás. E por isso tem essa barulheira toda. Mas por que você não consertou? Rapaz, eu lá tenho tempo. E de fato, se tiver algum mecânico aqui, quando ele chega na igreja, alguém, fulano, vem cá, dá uma olhada no meu carro, rapidinho, 3 probleminhas, só 3 probleminhas, é coisa mínima, é câmbio, lataria e motor, é só isso que tem de problema. E o sujeito nunca tem tempo. Então a gente não considera um fato. O tempo é um grande recurso. Você pode saber do que precisa e não ter tempo. E você pode ter tempo e não se valer bem deste recurso. Então, o tempo é um recurso precioso que Deus nos dá. A ética cristã leva em questão 2 necessidades básicas. Esta é a minha interpretação da ética de Calvino. Primeiro, a consideração sobre o drama da existência humana, sujeito ao pecado e à morte. Quer dizer, você olha para a realidade, olha para o ser humano e você não pode deixar de considerar isso, né? Que o pecado afetou a integralidade do homem, né? O ser humano. O pecado, o que ele faz conosco é algo terrível. Nenhum de nós está livre das consequências do pecado e o que o ser humano é capaz de fazer ultrapassa qualquer perspectiva nossa das mais pessimistas. E nós vemos hoje a tentativa de legalização de que antes nós nem sequer olhávamos como pecado, olhávamos como uma aberração. E hoje há leis que querem tornar normal como a pedofilia. Mas, gente, a sociedade está evoluindo. Tá evoluindo? Que coisa é essa? Aí eu falei isso hoje ou ontem. A ciência não traz sentido, traz conhecimento. E os homens mais instruídos são, às vezes, aqueles mais sofisticados em seus pecados. Bom, a ética cristã não pode deixar de considerar isso. O drama da existência humana, de miséria, pecado, destruição, maldade e morte. E um outro aspecto dessa ética cristã é explorar as implicações de nossa fé. É a responsabilidade humana. Você vê a sociedade, você se assusta até com o que você é capaz de fazer, mas ao mesmo tempo explorar a nossa fé, no sentido de qual é a nossa responsabilidade, qual é o nosso papel na sociedade, partindo da fé, que é a boa obra do Espírito Santo em mim, qual é a minha responsabilidade como cristão na sociedade onde eu vivo. Porque o fato é que o pecado, ele tende a anestesiar a nossa consciência.
nós vamos nos acomodando. Vocês já não se assustam mais, pelo menos em São Paulo não, de modo especial quando chega a época do Natal, com crianças pedindo dinheiro entre os carros, no farol. Era comum. Não sei se em Canoas chega a esse ponto, mas talvez você tenha visto aqui em Porto Alegre, as grandes cidades. Então, ontem o reverendo Daniel foi me levar de carro e tinha um show qualquer ali, devia ser um cantor muito famoso, não sei se era nem Mato Grosso, não sei. Bom, então, e tinha uns jovens e a dona Cíntia falou, olha só esses meninos na rua, se expondo ao atropelamento, meio da rua, querendo arrumar uma vaga para quem quisesse, etc. Podiam ser atropelados, e aquilo já era tarde da noite, já tinha virado o dia. Então a gente vai se acomodando, é isso mesmo, quando tem show, é assim mesmo. Quando tem show, é assim mesmo. Tal. Então, essas coisas da sociedade, nós vamos nos anestesiando. Ela vai se tornando comum. Vocês não percebem nem eu, mas vocês pararam para pensar, muitas coisas escabrosas, elas se tornam naturais. É preciso que o outro veja isso por nós. O outro de um outro universo, ele se espanta às vezes. Ele fala, isso aqui é normal. E às vezes a gente conta até com um pouco de orgulho pecaminoso, né? E você não viu nada ainda. Como dizendo, isso é um pecadinho, a coisa é muito mais grave que acontece por aqui. Então o pecado ele vai nos anestesiando, a nossa consciência vai se acomodando à paisagem de miséria cotidiana nas diversas molduras da nossa existência. A palavra de Deus, no entanto, ela desperta as nossas consciências. Por isso que a palavra de Deus traz incômodo, porque ela nos tira daquilo que estava muito bem acomodadinho. É assim mesmo, fazer o quê? O mundo é assim mesmo, a sociedade é assim. E a palavra vem nos mostrar que não tem que ser assim, não era para ser assim. Portanto, quando nós voltamos à providência de Deus, devemos entender que a certeza do cuidado de Deus não nos deve conduzir a uma indiferença, antes nos tornar agentes deste cuidado. Nós somos responsáveis. Nós somos devedores, como cristãos que somos, no sentido de viver ativamente a ética do reino onde Deus nos coloca. Então, o cuidado de Deus envolve pessoas das quais Ele cuida e, ao mesmo tempo, pessoas por meio das quais Ele assiste. Então, Deus cuida de nós e Deus assiste a partir de nós. Nós somos beneficiários e somos agentes. É muito confortador saber, Deus cuida de mim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Deus providenciará sempre para mim. E ao mesmo tempo entender, olha, Deus é o pastor dos seus servos. E porque eu não posso ser um instrumento do cumprimento da promessa de Deus para com o seu servo, já que eu sei que ele precisa e eu posso ajudá-lo. Então, nós somos agentes ordinários de Deus, ainda que não tenhamos discernimento constante deste fato, em nossas ações, no seu socorro. Muitas vezes, em nossas ações ordinárias, estamos sendo agentes de Deus em resposta às orações dos fiéis, aquilo que eu falei antes, né? Nós não temos consciência disso, mas Deus está respondendo a oração através de nós. Eu confesso a vocês que o que me constrange mais nisso, que me deixa me sentindo muito pequeno, não é Deus responder a minha oração. É Deus responder a oração do outro através de mim. Eu me sinto tão sem jeito com isso. Mas como é que Deus respondeu a oração de fulano através de mim? Eu não estava nem sequer pensando nisso. Nem fiz pelos motivos mais corretos. Mas Deus estava fazendo assim. E isto tem a ver com o cuidado de Deus. É como eu disse anteriormente, na outra lâmina, 2 lâminas atrás, né? Ou 2 ou 3 lâminas, que Deus cuida e de Deus assiste, né? A providência de Deus envolve isso. Deus cuida de nós,
né? O cuidado de Deus envolve pessoas das quais Ele cuida e, ao mesmo tempo, pessoas por meio das quais Ele assiste. Então, para nós, existe ética porque é um Deus providente. Faz sentido. Ah, mas hoje não sei. Ah, mas ética? Não, para nós já, porque é um Deus providente. A ética cristã é uma certeza, é uma resposta à certeza do cuidado de Deus. É porque Deus cuida que nós cuidamos. É porque Deus cuida e Ele se vale de nós que nós devemos cuidar. A nossa fé é ativa. Nós somos responsáveis diante de Deus por levar adiante o que nos compete dentro dessa esfera. E aí nós esbarramos com a questão da lei de Deus. A lei de Deus revela o nosso pecado, evidenciando a sua gravidade e aponta-nos o caminho proposto por Deus. Você tem que ser confrontado com algo, porque quando você vive a sua vida solitariamente, isoladamente, dentro dos padrões que você cria para você, você está muito bem. Olha, diante dos meus colegas aqui, eu estou na média boa. Diante dos maridos aqui, até que eu não estou mal não, até que eu sou um bom marido, modéstia à parte, tal. A lei de Deus, ela mostra o padrão perfeito de Deus. E quando nós somos confrontados com o padrão perfeito de Deus, nós entendemos o quão distante estamos daquilo que Deus quer de nós. Então, a lei, portanto, nos conduz à graça, que brilha de forma magnífica na face de Cristo. Eu costumo dizer, eu acho que eu afirmo aqui para frente, que a lei é graça. A lei é graça, no sentido que é pela graça que eu posso ter certeza de que eu não estou no caminho correto. A lei não é a plenitude da graça. Muito bem, eu estou perdido aqui em Canoas. E eu quero ir para Porto Alegre, para a rua tal em Porto Alegre, né? E alguém pode me ajudar. Fala, olha, Porto Alegre é para lá. E essa rua? Não, essa rua eu não sei. Bom, ele não me ajudou completamente, mas ele me ajudou me dando a direção certa. Ele não sabe a rua que eu quero ir, mas ele sabe que Porto Alegre é para lá. Digamos assim, a lei, ela mostra o nosso pecado e mostra quão distante estamos do padrão absoluto de Deus. Mas a lei, ela não tem poderes para nos fazer obedecer a Deus. Então, a lei é uma graça parcial. É uma graça que virá em sua plenitude em Cristo. Como diz João, nele nós vimos a graça e a verdade. A graça já estava lá, em apontar o caminho, dizer que nós estamos errados. Mas como é que eu vou obedecer? A lei não consegue me conduzir a obedecer, mas mostra que nós estamos errados. Mostra que precisamos de arrependimento, precisamos de reconciliação. Isso já é graça. E a lei de Deus é importantíssima para nós, para sermos confrontados e buscarmos a reconciliação com Deus. Então a salvação é totalmente pela graça. Contudo, essa salvação, libertação do domínio do pecado, não nos conduz a uma ética sem lei. Antes, há um compromisso de fé, de busca de coerência entre o crer, fazer e ensinar. Há a certeza de que nós somos agentes da providência de Deus, convictos de que temos a responsabilidade de viver à altura de nossa fé em Jesus Cristo, moldando a nossa ética pela palavra de Deus. Então repare como a nossa fé, ela é engajada com a amplitude da palavra e com a nossa responsabilidade de vivenciá-la em nosso dia a dia. Então, em outras palavras, a santificação se reflete em nossa ética. A santificação se reflete em nossa ética. A santificação não é algo eu e Deus apenas. Isso envolve uma obediência. O amor a Deus se manifesta em compromisso de obediência. Eu apresento um gráfico agora dizendo: a lei revela quem somos. Ela nos fala da necessidade da graça da salvação. Ela nos ensina a crer, fazer e ensinar.
esta fé é uma fé responsável, que está associada à ética e à santificação. Há um círculo, um conceito muito fechado. É pela lei que eu sei que eu não sou perfeito, que eu necessito da plenitude da graça para que eu possa obedecer a Deus. E tendo isso tudo como fundamento embaixo, a providência de Deus. Na providência de Deus nós encontramos tudo isso. Deus nos deu a lei. Então, nunca coloquem a lei como oposta à graça. Nunca. A lei é graça. Não é a plenitude da graça, mas a lei já é uma expressão da graça de Deus. Bom, fé operante em nossa vocação. A reforma vai resgatar o conceito cristão de trabalho. É um ponto da ética que eu quero analisar. Vai resgatar o conceito cristão de trabalho. O trabalho, dentro da visão reformada, de um modo especial de Calvino, deve ser entendido como uma prenda feita a Deus, independentemente dos senhores terrenos. Deste modo, o que de fato importa não é o trabalho em si, mas o espírito com o qual nós realizamos no trabalho. A sociedade, quando ela é regida apenas pela procura e pela oferta, ela comete injustiças, porque ela não pode ser regida apenas pela procura e pela oferta, porque tem que haver princípios éticos que normatizem isto, porque se deixar isso livre, nós caímos no absurdo de a procura grande e uma oferta pequena, então você pega e coloca um preço totalmente extorsivo fora. E você se diverte com isso, você que está ganhando. Mas amanhã vão fazer o mesmo com você também. Eu lembro que eu observo as coisas caras, mas não tem muito o que fazer. Em aeroporto as coisas são mais caras mesmo. Em geral, 10%, 15%. Eu atribuo isso ao aluguel. Mas há um mês e pouco atrás eu estava em Salvador, num hotelzinho bem modesto, bom hotel. E eu falei, vou levar água para o quarto. Não tinha nada no quarto, eu gosto de água com gás, vou levar logo umas 3, 4 águas para o quarto. E cheguei lá embaixo, falei, por favor, perguntei preço, não é meu feitio tanto assim. Falei, qual o preço da água com gás? R$12. Foi R$12? Falei, Aí eu voltei, ficar com sede. Mas eu pensei, peraí, de repente eles estão vendendo 1,5 litro, né, de água, né? Mas eu vou lá perguntar, olha, essa água é daquela de 510? 510. Falei, não, é de 400 mililitros. Eu fui no meu quarto sem remédio e pronto. Saliva ajudou a tomar um remédio. Bom, o fato é o seguinte, é que a coisa é extorsiva, eu nunca vi isso. Eu não vi isso em lugar nenhum no Brasil. Não vi isso em lugar nenhum. Uma água com gás, que nem era 500, era 400 mililitros, R$12. Eu nunca vi, tá? Eu nunca vi. Existe um abuso. Não é um grande hotel, nem que se fosse. Mas você compra lá deles, não tem mercadinho perto, e eles colocam o preço que você quer, o preço que eles querem, e não tem o menor senso. Então você não pode reger a sua vida apenas por isso, porque você vai cometer injustiça. Se você se guiar apenas por isso, você vai cometer injustiça. Então aqui eu trabalho em Porto Alegre, minha esposa e eu tenho um filho pequeno, a filhinha pequena, dependo de uma babá, né? Uma menininha para tomar conta. E essa menininha, ela fica 4 horas com a minha filhinha, tá? Enquanto minha esposa foi trabalhar, coisas desse tipo. E aqui o pessoal dá, sei lá, eu não tenho noção nenhuma de valor disso, tá? Vou chutar aqui um preço. Se alguém quiser trabalhar na minha casa, eu não tenho empregado, nem tenho babá, nem tenho criança pequena. Então é só especulação. Então vamos supor que você dê R$800 por mês para essa menina ficar 4 horas, sei lá, na capital, tal. Aí você se muda para o interior, bem distante, desemprego enorme,
nome. E você vai para lá, para a empresa tal, e alguém o recebe lá e você fala, rapaz, eu estou precisando aqui de uma menininha. Aqui na cidade tem a menininha? Ah, tem sim. Aqui é muito comum isso. Muitas crianças sem pai, as mães com muitos filhos, nem sabem quem é o pai muitas vezes. Então, e olha, e como é que é aqui? Gente de confiança, lá em Porto Alegre, eu pagava R$800. Não, cara, que é isso? Aqui, a gente paga 100, olhe lá. Mas 100 é 100. E ainda você valoriza os R$100, porque eles não acostumados a pegar em dinheiro, não. E esse pessoal aqui não vale nada para isso, não. Bom, gente, é correto? Dentro da procura e oferta mas não há um equilíbrio ético nisso aí? É justo, é de 800 para 100, porque naquela cidade não tem emprego e alguém precisa de o mínimo necessário e eu vou extorquir? Então, essas questões, os exemplos podem ser tolos, mas elas têm a ver com a nossa ética, têm a ver com a nossa fé, como nós olhamos a realidade. Quando nós temos chance de explorar, nós muitas vezes exploramos e não olhamos pelo fato. Olha, eu sei que isso é feito, é explorado, mas não é correto. Eu sei que R$800 lá não precisava pagar isso tudo, mas talvez uns 500 fosse justo. Não sei, não estou dizendo que tem que ser 500. Então, meus irmãos, a nossa fé está comprometida com coisas pequenas e grandes. A dignidade deve permear todas as nossas obras, visto que nós realizamos para o Senhor. A prestação de contas do nosso trabalho deverá ser feita a Deus. É Ele, com o seu escrutínio perfeito e eterno, quem julgará as obras de nossas mãos. Então, eu estava um dia comentando com a secretária, eu falei assim, o diretor me ferrou. Eu falei, por quê? É porque ele me deixou... Ele disse que eu trabalho 20 horas, mas não preciso 20 horas, pro forma. A pior coisa que fazem comigo é isso, porque aí eu vou trabalhar muito mais. Se ele me desse 20 horas, eu contabilizaria 8 horas. Entrei às 6, saio às 10, tal. Mas me deixou livre, aí você acaba trabalhando muito mais pelo seu senso de responsabilidade. Entendem? A questão nossa é que nós prestamos contas a Deus. Os nossos patrões humanos, eles devem ter seus relatórios, obviamente, mas em última instância, nós estamos servindo a Deus, e é Ele quem julgará o trabalho de nossas mãos. E o texto, como está projetado ali, o texto de Colossenses, é muito rico. Olha, e Paulo fala isso numa sociedade escravocrata, né? Ele está falando numa sociedade escravocrata. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão só agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Além dos nossos patrões, a quem nós devemos respeito e honra, nós temos um Senhor que cuida de nós. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai aos servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Ou seja, o Senhor é Senhor dos servos e Senhor dos senhores. Então, na visão de Calvino, o trabalho está relacionado com o progresso da raça humana. Um trabalho que traz lucro para mim, mas destruição da sociedade, esse não é um trabalho digno. Eu estou ganhando muito dinheiro trazendo árvores do Pará, desmatando. Gente, isso não é um lucro digno. Mas, gente, eu estou ganhando dinheiro na construção, estou estimulando a construção civil. Gente, mas está desmatando lá, está fazendo um trabalho escravo lá, inclusive, está burlando as leis todas. Então, o trabalho, dentro da visão do reformador, tem a ver com o benefício da sociedade. Ele diz que o ganho ilícito
por meio do qual o patrimônio do nosso próximo é dilapidado, é na realidade não um sinal de inteligência, mas de iniquidade. É, portanto, uma forma de furto. Quando você explora o seu irmão, você explora o seu próximo, você não está sendo abençoado por Deus. Você está quebrando o mandamento, não roubarás. Você está roubando do seu irmão o que é direito dele, o que ele deveria ter com justiça. Então, por exemplo, nós nunca poderemos ter como meta da sociedade a ausência de trabalho. O trabalho não é resultado do pecado. Essa é a mentalidade medieval, né? O ócio celestial. A reforma trouxe a ideia de trabalho, trabalhar para a glória de Deus. E, em geral, os países mais evoluídos socialmente, culturalmente, economicamente, são os países que têm mais suicídio. É muito curioso isso. O primeiro estudo que eu vi sobre isso foi nos anos 50. Claro, eu não vivi nessa época, né? Mas li sobre, do Durkheim, sobre o suicídio na Suíça. Parece que a riqueza faz com que as pessoas não precisem mais trabalhar tanto. E a falta de necessidade de trabalho traz uma certa ociosidade. E essa ociosidade traz muitas vezes a depressão e muitas vezes o suicídio. E é claro, ninguém vai viver só para o trabalho, mas o trabalho é algo dignificante. O pecado não foi introduzido na sociedade após a queda. Deus colocou Adão e Eva, está lá em Gênesis 2,15, para cuidarem do jardim. Então, portanto, aí vem um outro equívoco. Aposentar-me de um determinado trabalho não significa abandonar a condição de ser que trabalha. Quando o aposentado deixa de trabalhar, literalmente, ele inferniza a mulher dele. Se as mulheres levantarem a mão aqui, muito obrigado, amém, amém. Nossa, amém as mulheres que levantaram a mão. É uma brincadeira, óbvio. Eu só li o pensamento só. Ela inferniza a mulher dele e ele se inferniza também. Aposentar não é deixar de trabalhar. Aposentar é mudar de atividade. Você vai glorificar a Deus de uma outra forma. Talvez coisas que você sempre quis fazer e nunca pôde fazer. Uma carga menor, você pode viajar com sua esposa, se você tiver recursos. Você pode agora cuidar melhor da cerca da sua casa, pode pintar, pode ajudar o miserável do seu genro, né? Então, você pode ajudá-lo, você pode... miserável é uma fraqueza de expressão. Então, você pode trabalhar mais na igreja. Quando eu comecei o ministério, quem mais me ajudava, em geral, eram presbíteros aposentados. Quando eu comecei, era assim. Não sei se era coincidência, eram homens que eram aposentados e estavam com o coração na obra, e saíam para visitar, conhecer a igreja, eu ia na favela visitar aqui e acolá, e um homem com problema na perna, com dificuldade, e me levava. Tinha mais disposição do que eu digo de verdade, eu com 23 e ele com 75. Bom, mas era assim mesmo. Então, o homem, ele trabalha servindo a Deus dentro do universo que Deus o coloca para glorificar. Eu pego aqui o Elton Trueblood, né, um cara que eu digo que é um sangue bom. Ele diz assim: para o cristão, a aposentadoria é libertação para serviço. A pessoa aposentada poderá começar um capítulo totalmente novo na vida, em vez de ficar improdutiva. A filosofia cristã do trabalho é de que o trabalho nunca está totalmente terminado. E, de fato, sempre nós teremos coisas para fazer. Sempre. Não quer dizer que você tem que acordar 5 horas da manhã todo dia. Não estou dizendo isso é uma outra questão. Eu estou falando que você sempre terá coisas para fazer. E eu vejo pessoas idosas que, quando se aposentam, voltam a estudar. Puxa, eu queria tanto estudar, eu nunca tive oportunidade. Agora eu vou estudar, vou me dedicar mais a isso. Vou ler mais a Bíblia, ou vou ler livros sobre esse assunto, ou eu vou escrever. Eu estou meio aposentado, né? Então para mim está sendo bom para poder escrever as besteirinhas. Então, beleza, é bom para isso. Então, nós temos compromissos com a sociedade e o nosso trabalho está dentro disso, não destruindo o que Deus criou. Então, no trabalho,
dentro da visão calvinista, nós expressamos e aperfeiçoamos a nossa humanidade. O nosso trabalho tem a nossa digital, a nossa marca. Deixar de trabalhar significa deixar de utilizar parte da sua potência. Equivale a deixar parcialmente de ser homem. Em outras palavras, seria uma desumanidade. É por isso que, não sei qual é a experiência de vocês aqui, mas o sujeito, quando se aposenta, ele logo ele quer voltar. Ele sonha, fica contando os dias, aí depois não aguenta mais, tal. Tem que arrumar alguma coisa. Claro, não no mesmo, necessariamente no mesmo pique de antes, mas algo que o dê prazer e trabalhar, entre aspas, sem precisar, entre aspas, que o precisar é relativo, é muito bom. Fazer aquilo que você gosta de fazer, tem prazer em fazer. E às vezes você trabalha mais, e a sua esposa vai reclamar, mas reclamar com o dedo cruzado, né? Vai falar assim, poxa, se aposentou, mas está trabalhando mais do que antes. Só que agora ele está fazendo o que ele quer fazer. É diferente. Agora, as donas de casa não se aposentam, né? Essa aí eu não tenho resposta, não. Nem me perguntem. Bom, o comportamento cristão na riqueza e na pobreza. Calvino foi muito forte nisso aqui. Eu quero apenas pontuar algumas questões. Interpretando Hebreus 13:16, Calvino entende que os benefícios que prestamos aos homens se constituem parcialmente em culto a Deus, sendo isto uma grande honra que Deus nos concede. Agora, não percam em tudo isso o fio condutor da fé. Minha questão não é melhorar a sociedade, simplesmente. É porque eu, como crente, tenho compromissos com a minha fé. E essa fé que é dom de Deus me leva a ter compromissos com a sociedade para glorificar a Deus. O princípio todo é essa fé. Então, quando a gente pega as institutas, podemos observar alguns princípios estabelecidos por Calvino. Eu vou tentar até pular algumas coisas por causa do tempo. Um dos princípios que Calvino estabelece na ética social dele é que em tudo devemos contemplar o Criador e dar-lhe graças. Devemos considerar em tudo o que temos a bênção de Deus. Em tudo que temos, Deus nos tem concedido. Sejamos gratos a Deus. Às vezes a gente precisa perder para dar graças, né? Perder para valorizar o que perdemos. Mas considere isso, Deus nos tem dado. Segundo aspecto em Calvino, que ele estabelece, é que usemos deste mundo como se não usássemos dele. Devemos viver neste mundo com moderação, sem colocar o coração nos bens materiais. Ou seja, Deus nos deu conforto, usemos disso. Quem não gosta de conforto? Há algum mal em ter conforto? Não há nenhum mal em ter conforto. Mas não coloque o seu coração nisso. Senão você vai ser dominado por isso. E você vai transformar a sua vida em algo direcionado pelo conforto que você quer ter ou manter. Terceiro, suportemos a pobreza. Usemos moderadamente da abundância. E um texto-chave aqui é Filipenses 4:12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Às vezes, meus irmãos, é mais difícil saber ser honrado do que ser humilhado. Saber ser exaltado não é uma coisa tão simples assim, pelo menos eu deduzo. E Paulo diz que ele aprendeu ambas as coisas. Quarto aspecto, somos administradores dos bens de Deus. Por que isso? Porque, primeiro, tudo pertence a Deus. Entender que nada é nosso, nós somos gerentes daquilo que Deus nos confiou. Tudo que temos se constitui em um depósito que um dia teremos de prestar contas a Deus. Deus nos concede bens para que o gerenciemos, para que cuidemos daquilo que Ele nos tem dado. Ele não abriu mão do seu senhorio, ele continua sendo o senhor de tudo. E quando a gente fala isso, meus irmãos, ou quando o Calvino fala isso, não é apenas bens materiais. Eu chamo a atenção para os meus alunos, pense na inteligência que vocês têm. Inteligência é um bem que Deus deu. Pense no fato, eu digo lá em São Paulo, assim, vocês estudarem no melhor seminário da igreja, Deus vai cobrar de vocês.
as oportunidades que vocês têm. É algo natural. Nós estamos gerenciando bem isso. Quando eu olho para o meu tempo de estudante, eu me arrependo tanto quando eu era estudante, porque eu não aproveitei meu tempo como eu poderia ter aproveitado. Eu poderia ter aproveitado mais. Eu me lamento por isso. Inexperiência, juventude, você poderia ter aproveitado. Eu vejo colegas meus que aproveitaram o tempo muito melhor. E se você pensar que, no nosso caso lá, o financiamento de nossos estudos deve-se aos dízimos dos fiéis, e aí é uma responsabilidade muito grande. Isso sempre me acusou, né, de que as pessoas que financiaram meus estudos, a maioria delas nunca pôde dar aquele estudo para os seus filhos. Mas deu para mim via igreja. Tudo pertence a Deus. Use bem o que Deus lhe tem dado. Mas e a riqueza? Calvino é o pai do capitalismo? Olha só o que ele diz. Ninguém é mais frustrado ou carente do que aquele que vive sem fé, cuja preocupação com suas posses dilui toda a sua paz. Eu tenho alguns amigos que têm bons recursos e eu fico olhando como não conseguem ter paz. É fazer um cálculo para cá, cálculo para lá, aquilo ali. Eu falei, gente, meu Deus, é tanto cálculo. Será que eu sou alienado? É tanto cálculo, se eu viver 20 anos, como é que vai ser gastando isso? Então tem que vender isso aqui, comprar 4 casinhas, alugar e não sei o que lá. Eu falei, gente, é isso. Será que não é melhor não ter nada, não? Então você não vive uma vida mais natural? Algumas bênçãos nas famílias destroem as famílias. Aqui nunca aconteceu com vocês, vou falar uma coisa que parece heresia, mas às vezes a herança destrói famílias. Há heranças que destroem famílias. As famílias vivem muito bem até os pais morrerem. Quando morrem os pais, os meninos foram criados juntos, gente, e agora estão colocando na justiça. Aí a nora entra na questão, o genro entra na questão, dá palpite também, tudo desgraçado, entra nessa. Aí os sobrinhos também, os agregados. Acabou a paz na família. Algo que os pais trabalharam a vida inteira. Eu falei, gente, isso foi bênção. Os pais não usaram bem os seus benefícios pensando nos seus filhos e netos. E agora, aquilo que ele juntou está sendo elemento de destruição. Qual o sentido da riqueza? É claro que isso aí vocês nunca viram, é utopia minha, né? Então, para Calvino, a riqueza residia em não desejar mais do que se tem, e a pobreza, o oposto. E ele diz lá, confesso deveras que não sou pobre, pois não desejo mais além daquilo que possuo. Mas quando você vai ver o testamento de Calvino, você vê que ele era muito pobre. Deixou alguns livrinhos, uma cama, uma mesa. Era pobre, muito pobre. Mas como é que pode o homem que mais influenciou a cultura ocidental ser pobre? Bom, ele nunca ligou para isso. Seria algum mal ele ser rico? Claro que não. Mas ele foi feliz desta forma. Calvino entende que a prosperidade ela pode ser uma armadilha para a vida espiritual. Nossa prosperidade, diz ele, é semelhante à embriaguez que adormece as almas, porque a gente tende a colocar confiança. É muito interessante, quando você tem um plano A, o plano B, o plano C sob o seu controle, você está confiante, até que o plano C falhe. Aí você tem que confiar em Deus. Então a nossa prosperidade, ela nos leva, por vezes, a tirar a confiança de Deus para as coisas, para os bens. Calvino diz, vai demonstrar que os servos de Deus, eles não podem ser reconhecidos simplesmente pela sua riqueza. Deus pode nos abençoar materialmente? Pode. Deus nos abençoa materialmente? Sim. Mas não necessariamente. Teologia da prosperidade não tem nada a ver com o pensamento de Calvino. Olha o que ele diz. Se alguém quiser julgar pelas coisas presentes quem Deus ama e quem Deus odeia, trabalhará em vão, visto que a prosperidade e a adversidade são comuns ao justo e ao ímpio, ao que serve a Deus
e ao que lhe é indiferente. De onde se infere que nem sempre Deus declara amor aos que ele faz prosperar temporalmente, como também declara ódio aos que ele aflige. Foi o grande erro dos amigos de Jó. Ele fala, não, pecado você cometeu. Não, não é possível. Algum pecado grave, para estar passando por isso, você tem pecado oculto, etc. Então a interpretação é essa. Você não pode simplesmente considerar isto como um sinal evidente, concreto. Agora, Deus nos abençoa materialmente, abençoa. Se você, eu creio que muitos de vocês não têm uma permanência de igreja de 3, 4 gerações. É possível que nem todos tenham. Mas quando vocês ficam muitos anos numa igreja, você pode perceber como Deus, em geral, abençoou aquelas famílias materialmente, através do estudo, da sua fé, da perseverança, tudo com a graça de Deus. Deus costuma nos abençoar assim também. Mas isso não quer dizer, o fulano está doente, então ele pecou contra Deus. Tá? Não, não. Olha, a empresa dele quebrou e é maldito, então, etc. Não, as coisas não funcionam assim, tanto causas e efeitos. Outro aspecto em Calvino é a justa graça de compartilhar com alegria. A grandeza de nosso trabalho não está simplesmente no que fazemos, mas como e com qual objetivo fazemos. É agradável a Deus que, por meio de nosso trabalho, a sociedade seja beneficiada. Então percebam então, Calvino não está enfatizando a grandeza social do nosso trabalho, mas qual é o propósito do nosso trabalho? Qual é o nosso propósito? Ontem eu até mencionei isso, falei, na minha palestra no futuro eu vou falar sobre isso. Nós visamos glorificar a Deus com aquilo que fazemos, um pequeno trabalho, muitas vezes desconsiderado socialmente. É muito interessante isso, entender que Deus honra os seus servos dentro do objetivo com o qual nós fazemos aquilo que Ele nos confere para fazer. E é agradável a Deus entender que o nosso trabalho é feito para o bem da sociedade dentro de um todo. É que a gente não para pensar tudo nisso, mas eu quero ver se segunda-feira, depois que eu for embora, houve uma greve dos lixeiros. Você nem percebe o lixeiro, né? Certo o barulho que eles fazem com aquele caminhão. Mas para o lixeiro. Queria que houvesse, no final de semana, uma greve dos lavadores de banheiro de shopping. É simples, né? Porque as coisas funcionam bem porque cada um desenvolve o seu papel. E nós achamos que tudo isso acontece de graça e não que há uma organização em tudo isso. E no caso do universo, há todo um cuidado de Deus. Então, é agradável a Deus que por meio do nosso trabalho a sociedade seja beneficiada. Algumas medidas práticas e decorrentes. Eu não estou estabelecendo aqui a ética do trabalho, a ênfase no trabalho, que eu não teria espaço para isso, para falar sobre o trabalho de Calvino. Mas eu pego aqui alguns pontos que me pareceram importantes em Calvino. Calvino, ele fez uma reforma em Genebra muito forte, entendendo que o trabalho é feito para a glória de Deus, entendendo que você, dentro do que você ganha, você deve procurar economizar o que for possível. Se não tem como economizar, não tem. Mas se você puder, economize e você tenha uma vida frugal, sem gastos desnecessários. Alguém vai dizer, isso pode gerar um desequilíbrio social. Bom, no primeiro momento sim, mas se as pessoas forem pautando a sua vida por isso, nós vamos, por exemplo, eliminando o consumismo. E nós vamos aprender a viver com menos. É algo natural, aprender a viver com menos. Eu li um autor uma vez, há uns 10 anos, ele foi na Rússia a primeira vez, e ele teve a pachorra de anotar num supermercado russo quantos produtos havia, por exemplo, quantos detergentes. Aí ele encontrou 2, 3 tipos, quanto creme de enxaguar, quanto sabonete. E ele falava isso para falar sobre economia e dizia, gente, que loucura, no meu país, nos Estados Unidos,
Para detergente, nós temos uma infinidade de coisa e tal. Então ele introduziu isso para falar do consumismo, né? Que nós necessariamente não precisamos de tantas opções, não ficar com 2 ou 3 necessariamente, mas nós caímos no outro extremo, muitas vezes, demais, apenas porque querem fazer isto e não necessariamente porque nós precisamos de tantos produtos. Bom, Calvino então vai dizer o seguinte: o trabalho não é pecado. Então ele vai dar um basta ao conceito monástico de pobreza, fruto da compreensão de que a salvação é pelas obras. Dentro do pensamento reformado, não há lugar para o monasticismo, o sujeito ficar lá no mosteiro apenas pensando, escrevendo, e aquele é o trabalho santo, e os demais trabalhos aqui de baixo são os trabalhos dos pecadores. Não há lugar para isso. Todo trabalho você pode glorificar a Deus, desde que no seu trabalho não haja algo pecaminoso em si. Então, a ênfase é o sim à obediência. Como? Abrindo postos de trabalho. Porque é muito importante, dentro de uma sociedade, como eu vou categorizar essa sociedade? Eu vou ficar sem categorizar, é o que nós estamos vivendo. Você enriqueceu o Estado e empobreceu o povo. Quanto mais rico for o Estado, eu tenho mais como negociar o meu poder de repartir coisas. Então, as pessoas se alimentam com as migalhas da minha mão. Por isso que é importante um Estado rico, poderoso, para ele negociar. Ele faz concessões para você. A ênfase de Calvino era gerar trabalho para criar uma independência. E quando você cria trabalhos, a economia, ela progride, essa roda gira. Aumenta-se o consumo erradamente ou mesmo o consumo necessário do qual nós estávamos privados. E como é que ele fazia isso? Ensinando a profissão e até mesmo comprando instrumentos de trabalho. Isso era feito da seguinte forma: os diáconos trabalhavam junto com a prefeitura e Genebra recebia muitos imigrantes. Houve um colapso social em Genebra por causa de imigrantes. Genebra, de 12 mil, chegou a ter 18 mil. Isso é pouquinho. Pouquinho não. Pense, Canoas tem quantos mil habitantes? Quanto? 350. Imagine Canoas aqui em poucos anos ir para 600 mil. Era um caos, né? Trânsito, como é que seria? Economia, seria a criminalidade, a prostituição, tudo isso aumentaria, não tenho dúvida disso. Então Genebra teve um aumento muito grande de pessoas que chegavam lá sem nada. Então essas pessoas eram cadastradas, os diáconos procuravam visitar essas pessoas, ver se elas tinham alguma profissão, se não tinham, e criavam escolas que a gente chamaria hoje de profissionalizante. Elas iam aprender uma profissão, financiado pelo Estado, para que depois colocasse as pessoas no mercado. Mas como colocava no mercado? Podia ser, no primeiro momento, alugando. O sujeito é barbeiro. Então, olha, vamos alugar 3 meses para você, pagar 3 meses de aluguel e vamos dar de presente para você todo o material que o barbeiro precisa. É um carro, né? Não, carro não, é outra coisa. O barbeiro, é uma piada que eu fiz, desculpe-me. Obrigado pelo apoio. Mas então, você... Hoje, obrigado. Mas então era assim, a navalha, o que quiser que ele usasse. Então, ou seja, eu não estou mantendo você na mendicância. Não, você aprendeu uma profissão, nós estamos ajudando a inserir você no mercado, com a lojinha, damos o aparelho para você trabalhar, exercer a sua profissão. Este foi um elemento muito importante em Genebra, associado à diaconia da igreja e à prefeitura, né? Comprando instrumentos de trabalho. E assim
essas pessoas eram recolocadas do mercado de trabalho, ou algumas eram colocadas, porque alguns eram nobres, mas foram expulsos da cidade por causa da religião, chegaram sem nada. Bom, então você tem que aprender alguma profissão. Uma outra questão interessante. Ontem eu creio que eu fiz menção disso. É que a Suíça é um país difícil. A sua terra não é produtiva, são montanhas, coberta de neve boa parte do ano coberta de neve. Então a ideia de agricultura, né, como é que é? Eu nem sei como é que eles jogam futebol e ainda ganham do Brasil, né? Bom, então é um negócio difícil. Emprego, como é que vai ser emprego? Então, eu até inverti a ordem. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Desculpa, eu quero seguir ali o que está ali, né? Das joias ao relógio. Daqui a pouco eu falo sobre isso que eu vinha falando. Bom, das joias ao relógio. Genebra era famosa pelos seus ourives. Muitos vieram da França para lá. Eles eram ourives. Mas o que eles faziam? Santinho. Genebra agora reformada. Cara, santinho aqui não dá não. Nem Calvino, santinho nenhum. Aqui não tem santinho. Então não tem espaço para vocês trabalharem. Nós não queremos isso aqui. Então os ourives, eles se readequaram e começaram a fabricar relógios. É por isso que a Suíça se tornou um grande produtor de relógio que os chineses copiam. Então, mas foi por causa de uma mudança religiosa, teológica, que os levou a sair das pulseiras com o santinho para a fabricação de relógio. Outra coisa, que eu mostro no próximo slide, criando escolas. Calvino, quando chega em Genebra, ele faz uma coisa revolucionária. Isso em 1536, gente. Eu não sei se é a escola mais antiga que nós temos. Provavelmente seja. Ele cria uma escola para meninas. Não existia escola para meninas. No Brasil, no século XIX, se discutia isso ainda. Ele, em 1536, cria uma escola para meninos e meninas. Repare o compromisso da fé. A fé é dom de Deus, mas a minha fé me dá uma visão da sociedade e como eu devo agir na sociedade para glorificar a Deus. Calvino cria a Academia de Genebra em 1559. Não há dinheiro, o Estado está empobrecido. O próprio Calvino saiu pelas escadarias de Genebra, procurando inclusive entre os imigrantes donativos para criar essa academia, que vai se tornar um grande centro intelectual e missionário, que eu devo falar mais tarde. A Academia de Genebra se tornou um grande centro intelectual genebrino. Então vocês vejam uma fé comprometida com a realidade. Calvino dá ênfase, os diáconos foram muito importantes, à criação de hospitais. Assistir aos pobres, assistir aos estrangeiros que vinham sem nada. Genebra, digo aqui eu, com 12 mil habitantes, tinha 28 distritos. Os supervisores distritais apresentavam as necessidades aos diáconos. Estes, após a visita, decidiam como ajudar essas pessoas. Bom, o que eu estava adiantando como argumento, acabei não colocando no esboço, mas eu falo agora sem esboço. Eu falava de que Genebra, não só Genebra, Suíça, dificuldade de emprego, cresce para onde? Então, os jovens suíços se tornaram grandes guerreiros. Eles eram grandes arqueiros, inclusive. Eles eram muito temidos. Então, eles eram mercenários. Eu até brinquei ontem, eu acho, falei que nem tinha o Stallone para comandá-los. Né? Então, eles eram mercenários. De vários príncipes, reis, a Europa sobrevivia em guerra, estavam por lá. Então, eu falava, um adolescentezinho, o que ele quer ser quando crescer? Ele quer ser igual o pai dele, o irmão dele. O irmão dele voltava com uma cicatriz, contando história, exageravam talvez algumas histórias, que ele matou não sei quanto. E essa facada aqui foi uma facada, um cara enorme de 4 metros, etc. Então, o sonho dos meninos
era sair de Genebra, sair da Suíça, para fazer as grandes guerras, as grandes aventuras. Então você observa que Genebra e a Suíça eram alimentados pelo sangue dos seus jovens, porque esse pessoal trazia dinheiro para os seus pais, para a sua família. A reforma muda isso, porque ela gera emprego, e agora já não era uma opção de vida, eu quero ser isso, num outro caminho. Isso passa a ser algo natural dentro da estrutura de Genebra. E eu concluo aqui, nesses 2 minutos e meio que eu tenho, antes que a fome bata em vocês, eu pulo alguma coisa e vou para o 5 já, eu pulo isso aí, vou no 5, socorro e oração. Calvino diz o seguinte: você não pode orar por todos, você não pode ajudar a todos. Você não pode ajudar a todos, mas pode ajudar alguns. Mas você pode orar por todos. Então, encontre um equilíbrio. Ore por todas as pessoas e ajude quem você puder. Ajude quem você puder, mas não esqueça de orar por todos. É basicamente isso mesmo. Eu fiz uma síntese. Da síntese eu descontrolei um pouco aqui o tempo. Então isso aqui está com bem mais detalhes e alguns trabalhos meus, de modo especial, na fé como boa obra e a boa obra da fé. Deus abençoe a todos. Eu espero que tenha sido proveitoso isso.